eu quero falar contigo sobre o fato de tocar que nem canhoto, que é uma A coisa gente tava polêmica isso Ah, aqui. cara, É polêmico isso aí, né? é. Que eu também sou canhoto, mas toco Pois como é, diestro, né? pois é. Qual é a sua postura aí com respeito a isso? Olha, cara, é um assunto complicado, mas eu vou tentar ser simples, assim, porque é, eu já ouvi pessoas falando sobre isso e pessoas que eu tenho a mesma opinião, que é melhor tocar como destro. Porém, essas pessoas, não vou citar nomes, né? Mas assim, falaram dessa opinião delas, né? Defenderam esse posicionamento de uma maneira tão agressiva, sabe? Assim, eliminando assim a validade do canhoto, que assim que eu não gostei, sabe? Por E aí, exemplo, tipo, que coisa idiota tocar falando assim, assim. não tem conversa, não tem conversa. Ninguém sai virando o piano ao contrário para adaptar o piano para um canhoto. Então para com esse negócio de canhoto e vai virar o violão ao contrário. Não, pera lá. Veja bem, por que isso não pode ser um ponto positivo do violão? Que o violão se adapta ao corpo de quem quer tocá-lo, sabe? Então, e outra coisa, veja bem, eu tenho uma carreira como canhoto. Eu fiz Tocando uma bem pra carreira, caramba. sabe? Então, não, quando você vai para esse lado assim da invalidação do outro e da impossibilitação do outro, se é que essa palavra existe, aí é problemático, entendeu? E não tenho conhecimento de relatos sobre isso que eu vou falar agora na questão da música e do violão, mas tenho da questão da escrita. Existem muitas crianças que desenvolveram problemas, dificuldades motoras, cognitivas e tal, sendo forçadas a escrever com a mão direita. Queriam escrever com a mão canhota, esquerda porque eram canhotas, mas aí o professor, família e tal, forçando a escrever com a mão Claro, direita. porque o mundo tá adaptado para pro direito, né? Existem uma série de questões aí, É, né? A maioria das pessoas é destra, e aí isso se torna uma imposição, de certa maneira. claro. Sem falar que em certas culturas tem até uma questão cultural contra o lado esquerdo, né? Muitas vezes até religiosa e tudo mais. Então, existem várias pessoas que, quando crianças, foram forçadas a fazer as coisas de um lado do corpo, e isso gerou trauma. Olha só. Então, fica um apelo a todos os professores de violão. Isso pode acontecer no violão também, né? Então, vamos ficar atento. É melhor tocar como destro? É, por uma série de motivos, não sei nem se eu preciso ficar falando aqui. Mas por poder experimentar vários instrumentos, principalmente isso, né? Tem outros que você acha que é melhor por essa questão? Além de você poder chegar numa casa ou num lugar que tem outros violonistas ou Não, por outros exemplo, instrumentos, você conseguir pegar. lá no Peabody Conservatory, tem todo um departamento de música antiga. E eles têm os instrumentos. Então, lá eles têm violão romântico do século XIX, eles têm vihuela, guitarra barroca, alaúde, teorba. Eu nunca pude experimentar esses instrumentos, Claro. porque eles são todos feitos para destro. E Então, além disso, tem alguma outra questão que você fale o porquê que é melhor tocar como destro? não, Destro? não, Só isso. só isso. Poder experimentar uma diversidade de instrumentos. Isso. Então, é melhor tocar como destro? É, porque você vai poder experimentar tudo que é instrumento de corda e de dedilhada que serão feitos, os que vão estar. E também vai ficar mais fácil de você vender seu violão, comprar violão e tal. Né? Então, é o seu acesso aos instrumentos musicais. Né? Ah, mas, veja bem, é isso. Não é tocar como destro, não é assim.
determinante para a carreira. Claro. Tanto é que eu toco como canhoto e eu tenho uma carreira. Então é melhor tocar como destro. Mas se o aluninho, a aluninha, né, você percebe que está muito difícil, você vai forçar até que ponto? Entendeu? Você prefere que ele toque como canhoto, como canhota, ou que não toque? Claro. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, no meu caso, o meu primeiro professor de violão havia passado por esse trauma. Meu primeiro professor de violão foi o Francisco Araújo, violonista e compositor, consideravelmente conhecido, aí, talentosíssimo, que marcou a história do violão brasileiro também. Tive o privilégio de tê-lo como meu primeiro professor, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Ele, como você, canhoto, que foi ensinado a tocar como destro, mas na experiência dele, ele havia sido forçado a tocar como destro. Entendeu? Mas ele sentia dificuldade e... Ele sentia dificuldade e foi um trauma para ele. Tanto é que eu cheguei na sala para a primeira aula e perguntou, você é canhoto ou é destro? Eu falei, sou canhoto. Ele pegou meu violão, começou a inverter as cordas na hora. Uhum. Eu toco como canhoto por causa dele. Aí eu mudei de professor, fui fazer aula com a professora Aida Sadiouro, filha do professor de violão Geraldo Ribeiro, não o Geraldo Ribeiro que, né, a gente conhece, que fez as gravações aí inéditas, né, marco da história do violão brasileiro, mas ele foi um importantíssimo professor ali em Ribeirão Preto. Foi professor do Gustavo Costa, que é professor da USP Ribeirão Preto, inclusive. Então, ela era filha dele, e aí ela foi minha segunda professora de violão. Eu ainda estava ali com uns 10 anos, tocava há meses. Ela falou, olha, é melhor você tocar como destro, dá tempo de a gente mudar. Mas eu não queria. Eu, molequinho, insistindo ali, eu quero... Não, o que acontece? Eu falo assim, eu sou canhoto, eu quero tocar como canhoto. Para mim, naquele momento, era uma questão assim de quem eu sou, era minha pequena identidadezinha ali, entendeu? Era uma coisa valiosa para mim. Não sei, nem sei como é que teria sido tentar me adaptar para dessa, porque não foi possível. Claro, Talvez entendo. eu tivesse desistido de tanto desgosto ali, de estar tocando, sentindo desconforto. E eu iria sentir dificuldade para mudar. Como é que essa dificuldade iria ser trabalhada? Não sei. Podia dar certo, podia não dar certo. Claro. Então, sabe? Eu acho muito legal a sua postura de não ser categórico, que em linhas gerais não é bom ser categórico. Exato, exato. Mas eu tenho uma questão aí e uma opinião um pouquinho diferente também em alguns aspectos. Mas a pergunta é, primeiro, será que realmente existe uma sensação? Porque se você fala, se a gente bota essa premissa que eu vou falar como verdade, o canhoto para tocar como diestro de fato sente dificuldade, então eu apoio que todo canhoto toque como canhoto. Uhum. Mas a minha pergunta é se realmente existe essa dificuldade. E aí pergunto para você se você pegou nos seus primeiros momentos, botou para um lado, botou para outro e você sentiu uma puta diferença. Veja bem, quando eu falei da dificuldade, né, que, por exemplo, que se a minha professora tivesse me mudado para destro, eu ia sentir dificuldade e tal. Quando eu falei isso, eu não estou nem falando da dificuldade de estar mudando de lado. Eu estou falando da dificuldade de tocar, a dificuldade de aprender um instrumento. É difícil. Todo aluno de instrumento lida com essa sensação de tá difícil. Independente do lado. Tá. Aí que tá. Provavelmente, essa dificuldade natural do aprender um instrumento, naquele momento, eu fosse passar por ela pior de uma ainda. forma mais difícil. Tá, Porque entendi. ia somar a dificuldade natural do desafio de tocar um instrumento a esse desconforto de, nossa, eu tô tocando de um jeito que eu não sou. Porque eu, na minha cabeça, pensava assim, eu sou canhoto. Tá, então, entendo. Eu ia somar mais uma coisa difícil. Entendeu? Claro, eu entendo esse ponto e faz total sentido. Mas no começo, você sentiu? A primeira vez que você começou, porque você eu não tô nem por perto
querendo criticar teu primeiro professor. Mas também foi categórico ao pegar o violão e trocar as cordas. Exatamente. De maneira nenhuma eu, assim, acho legal o que ele fez. Não. Claro, então também penso, teve um momento, porque por exemplo, eu peguei o violão e direto também eu peguei a primeira vez com 15 anos para tocar, né? Eu vi como é que é? Ah, é desse lado? Ok, tá. Exato. Nunca peguei pro outro lado e vi o que aconteceu. Exato. Então, a minha dúvida é se realmente há uma diferença de um canhoto, porque eu sinto que me dá um pouco uma sensação de que é meio um mito, de que o canhoto toca mais fácil para o outro lado. E, sem ser categórico, eu posso estar muito errado, e com certeza você está me fazendo ver muitas coisas novas nessa ideia, nessa ideia não, nessa polêmica de como o canhoto deve tocar. Porque eu fico na dúvida, realmente deve o canhoto tocar? Porque na verdade, inclusive, eu sinto que o canhoto está tocando certo e o destro está tocando errado. E não por uma questão de ser um contra outro, canhoto versus destro. Porque, não obstante, a gente falava ontem sobre essa ideia de que o som está na direita, né? O som está aqui, o dizer da coisa está aqui. Eu sinto que é muito maior a dificuldade que faz a esquerda. Então, tipo, enquanto a dificuldade para tirar um bom som, por exemplo, se o nível de dificuldade para tirar um bom som ou fazer uma escala rápida está aqui, a dificuldade para que isso também soe aqui, que tem que estar junto, para mim, da esquerda está aqui. Então, na real, desde esse ponto de vista, eu acho que até que o canhoto faz bem a tocar desse lado, sabe? É uma teoria, mas eu tenho uma grande dúvida se realmente, naturalmente, o canhoto pega um instrumento do zero e vai para um lado, fica uma hora, vai para o outro, fica uma hora, fica 10 minutos daí, para que não fique, tem uma hora de diferença de treino para este lado, então por aí pode sentir uma... Sim. Entendeu a diferença de realmente existe naturalmente uma questão, como você falou, interessantíssimo, de pessoas serem forçadas a escrever. Mas aí faz sentido, porque escrever é só com uma mão, não é com as duas. Por isso eu tenho essa grande dúvida de se realmente há naturalmente uma predisposição ao canhoto tocar para o outro lado, que eu acho que é um pouco um mito, porque você escreve só com uma mão. Eu bato a bola de futebol, eu sou super canhoto, não canhoto, super canhoto. Futebol com a esquerda, basquete que jogava também com a esquerda. Escrevo com a esquerda, me apago todo o que eu vou escrevendo com a própria mão. Tem esse problema, mas é só uma mão que você usa para isso. O tocar instrumentos é o conjunto da cabeça com as duas mãos. Tem alguns pontos aí. Primeiro que não existe o canhoto. Não existe o canhoto. Como seria essa ideia? Existem cada canhoto, cada canhota. Não entendi, não. É um espectro. Esse assunto, né, que a gente está falando isso chama bilateralidade. A bilateralidade do seu cérebro, da sua motricidade e tal. Não existe assim, ou destro, ou canhoto. Existe um espectro. Diferentes graus. Diferentes graus de bilateralidade. Que interessante. Esse que é o negócio. É uma coisa assim, da pessoa. Tem gente que é canhota, que chuta com a esquerda e escreve com a direita. Tem gente que escreve com as duas. Sim. E para diferentes e para o outro lado é muito bom. Minha mãe faz isso. Nossa, que foda. Então, sabe, não existe o canhoto. Entendi. Cara. Sabe? É uma coisa a ser muito explorada, né? E, cara, isso eu acho bonito. É a pessoa. O que importa é a gente. É a gente é o que importa. Se o instrumento pode se adaptar a você, é bom, cara. Você... mas aí Jimi Hendrix tocava com a guitarra de destro virada, né? Tocava do lado... que confusão. Tocava pro lado esquerdo uma guitarra de destro. Cara, dá a volta. E aí? É o Jimi Hendrix, cara. Você pode tocar o seu instrumento do jeito... Todo mundo pode tocar um instrumento musical do jeito que quiser, cara. Claro. Sabe? Eu acho que essa é o que... de tudo que você está falando, que está aportando um novo enxergar com respeito ao que eu tinha
com respeito a essa questão do canhoto, tocando, não sei o quê, o que mais fico é esse negócio de faz do jeito que quiser, né? Faz do jeito Já que que você quiser. não é parte da orquestra, que todos os violinos têm que ficar olhando para o mesmo lado, porque senão se batem um com o outro. Mas também podia afastar um pouquinho a cadeira, dar um jeito aí. Entendi. Acho legal essa questão mais relaxada e menos estrita, né? Tem que ser assim. Exatamente. Né? Exatamente, cara. Essa é a minha postura. Entendi. Sabe? Mas é um mundo a estudar, né? É um Eu mundo acho a estudar. que, O que acontece? que está pouco não explorado. é assim, faz o que quiser. Não é assim também, né? A liberdade existe e tal, mas claro, para quem quer o conselho de um professor, de uma professora, claro, aí vamos trabalhar essa relação de professor, de professora, de aluninho, aluninha, família e tal, ou de aluno adulto, aluna adulta. Mas, agora, então, assim, em termos conceituais, liberdade. O ser humano pode fazer o que quiser, como quiser, né? Em termos fisiológicos, a bilateralidade é um espectro. Muito interessante esse ponto. Talvez nem seja né? Mas assim, é um espectro. Não existe o canhoto, não é de um lado, é um espectro. Dependendo do que, às vezes, a escrita funciona de um jeito, às vezes o instrumento funciona, às vezes um outro instrumento vai ter uma sensação diferente. Sabe? O ser humano é esse infinito de possibilidades que tem que ser entendido e tal. Né? Por isso que o principal é encontrar o que é melhor para a pessoa. Né? Dentro da liberdade dela, dentro das possibilidades dela. É assim que eu vejo. Agora, num sentido bem mais prático. Você, professor de violão. Eu, professor de violão. O que eu acredito? Dá o violão na mão do aluno, da aluna. Para que lado ele pegou? Brinca um pouco. Faz uns batuques, faz uns ritmos. Tá? Brinca, vamos agora virar ao contrário. E tal. Experimenta os dois. Entenda no aluno, que não parta de você para o aluno. Claro. Essa é a minha filosofia que não parta de uma dar imposição. aula. Tudo parte do aluno para mim. Tudo vem do aluno para mim. E aí eu vou fazer parte daquilo da melhor maneira possível.